Estou dando boas-vindas aos meus queridos irmãos, a todos que já se manifestaram. Deus abençoe a todos, que o Senhor nos dê a alegria de podermos agora nos reunir para o estudo da sua palavra. Irmão Abimael, irmã Liliane e os outros que eu já mencionei o nome, todos sejam bem-vindos. Irmão Renato, juntamente com sua família, Deus abençoe a todos. Isso, por isso que eu sempre pergunto no início se o som e a imagem estão chegando bem para os irmãos. Irmã Jane Kelly, isso. Alguma coisa aconteceu aqui que impediu no primeiro minuto, talvez, né? A ausência do som. Mas já resolvido, vamos orar ao Senhor, agradecendo porque já foi vencido esse problema e agradecer porque nós estamos juntos para o estudo da palavra do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai eterno, obrigado por esta manhã, por esse nosso encontro. Embora, ó Deus, distantes fisicamente, mas unidos em espírito, na comunhão com o Senhor e uns com os outros. Obrigado, ó Pai, pelo grande amor do Senhor para conosco. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, neste dia, para que tenhamos a certeza, a convicção plena de que em cada circunstância o Senhor está agindo em nosso favor. Ó Deus, obrigado mais uma vez pela bondade do Senhor para conosco, em nos permitir viver este novo dia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmã Ana Patrícia, seja bem-vinda. Irmã Érica. Os irmãos vão entrando e vão se manifestando. É muito importante, até para o próprio vídeo, né? Que recebendo visualizações, participação. Isso é importante, queridos. Conto com o apoio dos amados irmãos. Queridos, nós sempre separamos um tempo. Irmã Lina, irmã Claudineia, sejam bem-vindas. Vá deixando aí a sua participação, dando um bom dia, saudando a todos. Afinal, estamos entre irmãos, pessoas conhecidas e pessoas que nós não conhecemos que também participam, pessoas que entram na live depois e assistem. Dê aí a sua participação, a sua cooperação, né? Manifeste-se. Minha irmã Vilma lá em Campos, ela juntamente com a mamãe. Deus abençoe vocês aí. Um beijão para vocês, viu, Vilma? Você e mamãe. Queridos, nós temos separado nos nossos encontros virtuais um tempo para a intercessão. E hoje, queridos, eu quero pedir aos irmãos que os irmãos estejam orando. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo esse momento difícil, porque nós agora, a cidade Coronel Fabriciano, por força da lei, ela está na onda roxa, como todas as outras cidades de Minas Gerais. Queridos, com isso, o que nós queremos dizer é que nessa onda as restrições são maiores e nós não desejamos, né, ter nenhum tipo de situação difícil. Portanto, estejamos atentos para não termos dificuldades, né? Eu quero dizer aos meus queridos irmãos que nós precisamos agir com segurança para que continuemos usufruindo do benefício que é ter as portas do templo abertas para a acolhida dos queridos irmãos. E assim, cada um cooperando, nós podemos chegar a um bom termo, não é? Irmã Norma, irmão João Roberto, sejam bem-vindos. Queridos, como é importante este momento, e então nós vamos separar agora para a oração. E eu quero pedir aos meus queridos irmãos, você tem o seu motivo de oração? Coloque diante do Senhor. Apresente ao Senhor o seu motivo de oração.
vamos juntos orar, mas você apresenta ao Senhor o seu motivo de oração. Irmã Sandra, irmã Diva, sejam bem-vindas. Amados, é muito importante esta hora. É importante que você participe conosco. Pare tudo que você estiver fazendo. Vamos ao momento de intercessão. Deus ouve a nossa oração. E Deus, queridos irmãos, responde a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica. Sim, estejamos então em oração. Muitos motivos temos. Que o Senhor nos ajude nesta hora em que estaremos intercedendo ao Senhor. Quero convidar para os irmãos para a leitura da palavra do Senhor, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Lerei até o versículo de número 16. Portanto, queridos, façamos a leitura da palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar em que estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, fala com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Queridos, alguma dificuldade? Porque muitos irmãos não entraram, devem estar buscando meios para chegar a poder participar da live. Que Deus nos ajude. Como disse, realizaremos o estudo e depois publicaremos. Os irmãos poderão então ter acesso, se não conseguirem entrar neste momento, durante esse tempo que temos reservado para o estudo da Palavra de Deus. Irmã Norma está conosco e nós louvamos a Deus por isto. Queridos, nós estamos estudando sobre o tema Fé para Crer
e hoje é a nossa 10ª reflexão. Fé para crer é o tema geral do estudo ou dos estudos a respeito dos milagres realizados por Jesus, narrados no Evangelho de João. No domingo passado, concluímos o estudo sobre o 6º milagre, a cura do cego de nascença. Hoje estudaremos o 7º milagre, a ressurreição de Lázaro. Estudar sobre a ressurreição de Lázaro, passando por cima das riquezas de detalhes que o texto nos apresenta, é como comprar uma bela fruta, imaginando que está doce, mas na hora de saborear, percebe-se que está sem gosto. Isto é, tem beleza, mas não tem o principal, o sabor. Portanto, queridos, ficamos pobres se estudarmos sobre a ressurreição de Jesus, desprezando os detalhes que a palavra de Deus nos apresenta. Amados, conforme os versos 1 e 2, nós encontramos nesses versos algumas informações que são importantíssimas para nós nesse estudo. Vejamos. Versos 1 e 2, ele nos falam que Lázaro está enfermo. O texto começa dizendo, conforme versículo 1, estava enfermo Lázaro. Sim, primeira informação. A segunda informação também ainda está no verso de número 1. Lázaro de Betânia. Portanto, aqui identifica o lugar onde Lázaro mora, Betânia. Diz mais ainda, agora são informações complementares, né? Da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E no verso 2, uma outra informação complementar. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos, conforme está escrito em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 38, diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 7, versículo de número 38. Diz a palavra do Senhor: e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Portanto, queridos, nós temos aqui a informação de que Maria, irmã de Marta e de Lázaro, foi quem teve essa atitude de ungir os pés de Jesus, de beijar os pés de Jesus, de enxugar as lágrimas derramadas sobre os pés de Jesus com seus próprios cabelos. O verso de número 3, queridos irmãos, diz que as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Sim, está enfermo aquele a quem o Senhor ama, ou a quem amas. Sim, amados, diz o texto que as irmãs mandaram dizer a Jesus. Elas não mandaram chamar Jesus. Elas continuaram em Betânia cuidando do irmão enfermo, mas alguém vai até Jesus. Só que elas mandam esses mensageiros, ou esse mensageiro, até Jesus para dizer que Lázaro está enfermo. Ora, queridos, diz o ditado popular que para quem sabe ler, pingo é letra. Bem, na língua hebraica,
um pingo tem um sentido de letra, porque no hebraico não há vogal, somente consoantes. Então, um pingo significa uma letra, dependendo da posição onde ele está. Mas no nosso ditado popular, as pessoas dizem que pingo é letra. E às vezes a gente brinca dizendo pingo é pingo, não é? Quando os mensageiros chegaram e disseram a Jesus que Lázaro estava doente, era um pedido: olha, vá ao encontro de Marta, Maria e Lázaro, porque Lázaro está doente e o Senhor pode curá-lo como já tem curado a tantos outros. Jesus, ao receber a informação de que Lázaro está doente, diz o verso 4, ele diz: esta enfermidade, queridos irmãos, é interessante, né? Veja aí o verso de número 4. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amados, aprendemos com a palavra de Deus que nem toda situação difícil, de enfermidade, de morte, é de fato alguma coisa somente humana. A Bíblia nos mostra que há alguma coisa também de sobrenatural, porquanto Deus tem propósito, ou na morte, ou até mesmo na cura. Como, por exemplo, nós estudamos semana passada, né, no capítulo 9 do Evangelho de João, quando os discípulos perguntaram a Jesus quem havia pecado, ele ou os pais do cego de nascença, para que ele nascesse cego. Queridos, a Bíblia diz, respondeu Jesus conforme está escrito no verso 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus diz, em outras palavras, o mesmo que foi dito com relação ao cego de nascença. Diz ele no verso 4, esta morte, ou esta enfermidade, não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Amados, Jesus afirma que de fato há certas situações na vida das pessoas que essas situações difíceis são para a manifestação da glória de Deus. Nós temos dificuldade para entender isto, porque queremos que a pessoa a quem amamos seja curada, por exemplo, e não venha a morrer. Esse é o nosso desejo, e nós oramos por isso, e nós clamamos ao Senhor. Porém, é a vontade de Deus que prevalece. E então, queridos, como nós temos dificuldade para entender isto, nós sofremos também com essa situação. Imagino, queridos irmãos, que quando Jesus recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus, quando soube, verso 6, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Meus queridos, que situação! Já imaginou você tem alguém doente em casa, chama o médico para ir à sua casa com urgência e o médico leva 2 dias para te atender? Imagina a ansiedade, o sofrimento, a angústia. Penso que as irmãs Marta e Maria passaram por essa situação. Angustiadas, elas esperavam ansiosamente pelo chegado de Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus parece que não deu muita importância ao problema, embora tenha revelado que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus, e ele permanece no lugar onde ele estava mais 2 dias. E é interessante, queridos, observarmos que Jesus, mesmo tendo demorado 2 dias, ainda não foi para Betânia. A Bíblia diz, conforme o versículo de número 8, diz ele, vamos outra vez para a Judéia.
Amados, Lázaro estava em Betânia e Jesus diz aos seus discípulos: vamos para a Judéia. Que contraste! Que situação difícil! Os discípulos então questionam Jesus: voltar para a Judéia? O que isso significa? Abra sua Bíblia, conforme está escrito no capítulo 10, nos versos 31 e 32. Diz a palavra do Senhor: disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Na verdade, irmãos, a leitura começa no verso 31 e vai até o verso 33. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Então disse Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Queridos, na verdade, nós estamos observando que Jesus tem uma atitude contrária ao que desejava as irmãs, ou ao que desejavam as irmãs Marta e Maria, e, na verdade, Jesus ainda toma uma outra atitude. Além de demorar 2 dias no lugar onde estavam com seus discípulos, diz a Bíblia que ele outra vez vai para a Judéia. Sim, amados, parece que Jesus estava agindo de forma maldosa para com aquelas pessoas que ele amava. Não, Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. E ele aproveita para nos ensinar, conforme está nos versos 9 e 10, que devemos aproveitar as oportunidades da vida enquanto temos tempo. Sim, aproveitar as oportunidades da vida enquanto temos tempo. E ele diz, conforme está escrito nos versos 10 e 11. 9 e 10. Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus está falando das oportunidades da vida. Portanto, queridos, devemos estar atentos para aproveitar cada oportunidade que Deus nos concede. No versículo de número 11, Jesus volta ao assunto do Lázaro, seu amigo. E ele volta a falar de Lázaro, dizendo nosso amigo. Portanto, não era amigo só de Jesus, mas também dos discípulos. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. A palavra de Jesus agora começa a tomar uma outra forma. Ele diz: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Sim, Jesus vai com o propósito de despertá-lo. Vamos entender isto agora mesmo. O objetivo dele agora é não chegar na casa de Marta e Maria e encontrar Lázaro acamado, mas o objetivo dele agora é despertar Lázaro. Adormeceu. Não é a primeira vez que Jesus usa a metáfora do sono
para falar sobre a morte física. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, no versículo de número 24, nós lemos, queridos irmãos, quando Jesus vai até o encontro de uma menina de 12 anos que havia morrido, a casa de Jairo. Então diz a palavra do Senhor, conforme versículo de número 24: retirai-vos, porque não está morta. Esse Jesus está falando a respeito da menina. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Então Jesus usa a metáfora do sono para falar da morte. Sim, amados, Jesus diz então aos seus discípulos: agora nós vamos para Betânia, agora nós vamos à casa de Marta e Maria, mas agora eu vou lá para despertar Lázaro. Sim, vou despertar. Diante da afirmação de Jesus, os discípulos argumentam: Senhor, se dorme, estará salvo, diz o verso 12. A expressão estará salvo tem duas interpretações. Primeira, refere-se à recuperação física, ou seja, voltar a viver, conforme está escrito ainda no capítulo 11 do Evangelho de João, versículo de número 43. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Mas também tem uma segunda interpretação. Refere-se à recuperação, ou refere-se à ressurreição no último dia, a ressurreição dos salvos, conforme está escrito ainda no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Está falando aqui da ressurreição no último dia, na ressurreição dos mortos, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, conforme primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13 até o verso de número 18. Sim, amados, a Bíblia diz que Jesus então vai até a casa de Marta e Maria e é o encontro daquele que ele vai despertar do sono. Amados, o verso de número 13 nos informa que Lázaro, na verdade, os discípulos não haviam compreendido de Jesus, mas o versículo de número 13, queridos, nos diz que Jesus fala claramente para os seus discípulos. Na verdade, o verso 14, né? No verso 13 ele diz que vai despertá-lo, porque os discípulos não haviam compreendido bem a sua palavra, mas no verso 14 ele diz claramente: Lázaro morreu, vou despertá-lo, ou vou ressuscitá-lo. Sim, queridos, a palavra então diz que Jesus vai agora com uma finalidade: ressuscitar Lázaro. Ele morreu, vou despertá-lo, no sentido de despertá-lo no sono, vou ressuscitá-lo. O verso 15, queridos, é surpreendente. Jesus diz estas palavras: e por vossa causa me alegro, de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele.
Jesus, queridos irmãos, se ele tivesse ido imediatamente quando recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro, ele chegaria à casa de Marta e Maria e ali curaria a enfermidade de Lázaro. Mas os discípulos não contemplariam o poder de Jesus, que é o Senhor da vida, conforme João capítulo 14, versículo de número 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os discípulos não contemplariam o poder de Jesus de maneira tão contundente sobre a morte. Deus tinha um plano maior: levar os discípulos a terem uma experiência extraordinária diante da morte. Disse Jesus aos seus discípulos: para que possais crer. Esse possais crer, queridos irmãos, está relacionado no sentido dos discípulos crerem que, de fato, Jesus é o Senhor da vida. Os discípulos do passado, os do presente, Jesus tem poder sobre a morte. Mesmo, queridos irmãos, Jesus falando abertamente sobre o que acontecera, os discípulos tiveram dificuldade para compreender as palavras de Jesus. Nós temos que ter paciência, queridos irmãos. Nós temos que ter paciência. Porque, amados, muitas vezes nós queremos que as pessoas recebam a palavra do Senhor assim que a ouvem. Não é possível, muitas vezes. Às vezes leva tempo para alguém compreender a palavra de Deus. Porque muitas vezes a palavra entra aqui, mas não desce para o coração. Então não produz vida. A palavra precisa entrar aqui, sim, mas precisa descer para o coração para produzir vida. Os discípulos não compreenderam. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Mas Jesus está dizendo para ele: olha, nós vamos ao encontro de Lázaro, eu vou despertá-lo, e eu dou graças ao Senhor por não ter estado lá antes, para que vocês pudessem ver e crer. Diz o versículo de número 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Os discípulos precisavam passar por aquela experiência. É por isso que Jesus demorou 2 dias onde estava, depois ainda foi para a Judéia, para depois ir à casa de Marta e Maria. Amados, entendo que é fácil para nós que lemos a palavra. Entretanto, queridos, difícil para Marta e Maria aguardar a chegada de Jesus. Difícil para os discípulos entenderem porque a palavra estava sendo dita, mas eles não estavam compreendendo a palavra. Tanto é que aquele discípulo que tinha dificuldade, e a Bíblia fala, né? Dele, só vendo é que vou crer. O discípulo duvidoso. Mas aqui ele tem um ato de coragem, de lealdade ao Senhor. Diz então o verso de número 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. É claro que
Tomé não entendeu o que Jesus havia dito. Nem os outros discípulos, porque ele faz uma proposição totalmente diferente. Jesus está falando que vai despertar a Lázaro, que vai ressuscitar a Lázaro, e Filipe e Tomé diz: vamos também nós para morrermos com ele. Jesus está falando de vida e Tomé está falando de morte. Uma divergência na compreensão, né, de Tomé e, por que não dizer, dos demais discípulos, não entendendo a palavra. Sim, amados, por que não entendendo a palavra? Porque a proposição de Tomé é totalmente fora do contexto, né? Porque ele não compreendeu o que Jesus havia dito. Então ele diz: vamos também nós para morrermos com ele. Morrer com quem? Morrer com Jesus? Essa era a ideia? Queridos, nós paramos aqui hoje, porque ainda temos muito para estudar. Mas o texto que deixo para nossa reflexão é: será que temos compreendido tudo que a palavra de Deus tem falado ao nosso coração? Será que temos entendido o que Deus deseja nos comunicar? Será que temos valorizado as palavras que vêm do Senhor para nós? Como que nós estamos agindo diante da palavra de Deus? Que nesta manhã, refletindo sobre isso, possamos, queridos irmãos, procurar cada vez mais entender a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus para nós é a palavra da vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. E no próximo encontro continuaremos o nosso estudo a partir do versículo de número 17. Que Deus nos faça compreender a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Obrigado, irmã Norma. Vamos ver como podemos juntar as duas partes da live para torná-la numa só e assim compartilhar como aconteceu na semana passada. Infelizmente, aconteceu hoje também. Que Deus nos ajude. Vamos orar encerrando. Pai querido, obrigado por esse momento quando paramos para estudar a Tua palavra. Que o Senhor continue falando ao nosso coração e que tenhamos alegria na adoração ao Teu nome. E que logo mais às 18h30 estejamos no templo para o culto presencial, para mais uma vez adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade, tendo comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Até mais logo, com a graça do Pai. Deus abençoe a todos.